Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 18, de agosto de 2023. Graças a Deus, ao nosso Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, dos profetas e dos apóstolos, onde Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, Aleluia, Maranata, Hosana. Pois é, irmãos, estamos aqui, vivos, continuando aqui, dando graças ao Senhor nosso Deus pela conservação das nossas vidas e por tudo mais que Ele nos tem dado, Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento da igreja, discernimento da igreja no meio das religiões e do cristianismo, Amém, Graças a Deus. Pois é, irmão, discernimento da igreja, que é o que nós estamos procurando aqui com esses vídeos, procurando exatamente nos instruir, acerca da igreja e da sua história, E a história das religiões, Ao mesmo tempo em que a igreja também construiu a sua história. Então nós estamos aqui tentando o quê? Conhecer, não em detalhes, não em pormenores, mas em termos gerais, Porque nós sabemos o quê? Nós sabemos que a igreja ela tem uma história, A igreja ela sabe da sua origem, ela sabe da sua história, da sua existência, Por que ela existe? Não é isso? Então, através aí dos nossos vídeos, nós temos visto aí que não foi a igreja, que se envolveu com as filosofias e com as outras religiões, Não foi a igreja, porque a igreja ela tem a sua história, ela tem a sua origem, ela sabe da sua existência, Quem é que foi? Foram os seus ministros, Seus ministros e alguns seguidores, que se desviaram do caminho. Por isso, o seu castiçal, foi retirado do seu lugar, conforme está escrito lá no Apocalipse 2:5. Se você não se arrepender, eu vou tirar o seu castiçal do seu lugar. Nós sabemos que o castiçal aqui é a congregação, é a igreja, a eclésia, Então, o que esse versículo está querendo nos dizer? Está querendo dizer que houve, relaxamento por parte do ministério, certo? Do anjo da igreja, E aí o que aconteceu? Ele foi corrigido, E ele não se arrependeu, não voltou atrás, continuou com as suas ideias, com as suas opiniões particulares, Aí o Senhor Jesus fez o quê? Retirou o seu castiçal. Quer dizer, ele continuou liderando lá uma turma de gente que foi atrás dele, apoiando as suas opiniões particulares contra as Escrituras. E aí o castiçal foi caminhar em direção a Jerusalém Celestial, com outros anjos, com outro ministério, fiel, aos escritos apostólicos, e proféticos. Então o castiçal, que é a igreja, que são os chamados para fora, do mundo, que são também as virgens prudentes, porque ouvem a palavra e a põem em prática, são também os vencedores, eles continuaram no caminho, em direção a Jerusalém Celestial, através dos séculos e das gerações, Disso nos dá certeza o quê?
o que está escrito no livro do Êxodo, por exemplo. Nós vamos ver aqui alguns textos, né, que nos dá certeza disso, que ela caminhou, né, a exemplo de Israel, ela caminhou em direção a Jerusalém Celestial. A exemplo de Israel que caminhou em direção a Jerusalém terrestre, né? Então aqui no Êxodo 3,15, né, está escrito que este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então nós vamos ver aqui agora alguns escritos que nos dão a certeza, que nos dão, né, a certeza de que a igreja, né, construiu o seu caminho em direção a Jerusalém Celestial com base nos ensinamentos apostólicos, né, e proféticos, né? Então esse outro texto aqui diz assim, ó, a posteridade o servirá. Posteridade, quer dizer, aqueles que virão pelo futuro, né? A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor aí é a geração vindoura. Isso aqui está no Salmo 22, 30, certo? Outro aqui, contaremos a vindoura geração os louvores do Senhor Eié, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Salmo 78, versículo 4. Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração. Salmo 90, 1, versículo 1, né? E assim são muitos textos. Continuando aqui, Salmo 102, 18. Ficará registrado para a geração futura e um povo que há de ser criado. Então os registros estão aí, né, nas Escrituras, né? O Deus Altíssimo dos Exércitos, né, de Israel e de Abraão, mandou que os seus profetas registrassem tudo, para que as gerações vindouras tomassem conhecimento das maravilhas do Evangelho, das maravilhas da palavra, né? Aqui o Salmo 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Palavras fiéis e verdadeiras, né? Foi o que o Senhor Jesus disse para João, né? Lá no Apocalipse, ó João, são palavras fiéis e verdadeiras, porque elas saíram lá do trono da majestade, da Jerusalém Celestial. Aleluia, né? Aqui no Salmo 146, versículo 10. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Então, Sião, nós sabemos que, né, Sião é a figura da igreja, né? É a sombra da igreja, certo? É o monte de Sião, né? E o Daniel 4,3 diz o quê? O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Então, o nosso Deus, ele trata, né, pelos séculos afora, com cada geração. E ele está tratando conosco, que nesta geração, ele está tratando conosco, né? E nós estamos aqui tentando executar a sua vontade, né? Agora que o Lucas 1,50 diz o quê? A sua misericórdia vai de geração a geração, né? Aleluia, né? A sua misericórdia vai de geração a geração. Então ele trata com as gerações, né? Então em cada geração, o Altíssimo tem levantado seus servos, né? Com os quais ele governa a terra, né? E governando a terra, ele não deixa que os espíritos malignos tomem conta dela, né? Prematuramente, antes do tempo, né, determinado, né? Então, os seus servos, os servos do Altíssimo, são a igreja, a eclésia, né? Os chamados para fora do mundo, né?
para darem testemunho da palavra, né? E do seu Filho Jesus Cristo. E vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser.